A Constituição Federal tem umas frases que são, assim, quase poéticas, né? Uma delas é que a casa é asilo inviolável do indivíduo. É um pilar da nossa liberdade. Exato. Ninguém pode entrar sem consentimento. Mas, para quem estuda para concurso, a gente sabe que a poesia acaba rápido. E o que importa são as exceções. Justamente. E a mais falosa de todas é o cumprimento de uma ordem judicial, mas só durante o dia. E é aí que uma pergunta que parece simples, o que é dia, vira um verdadeiro labirinto jurídico. Parece fácil, mas essa definição é um campo de batalha na doutrina, nos tribunais e, vamos combinar, é o tipo de detalhe que uma banca examinadora adora. Adoro. É para separar quem realmente se aprofundou no tema. Exatamente. E a nossa missão aqui é justamente essa: mapear esse labirinto. Vamos dissecar os critérios que a doutrina criou para definir dia e noite. Ver como leis novas, tipo a de abuso de autoridade, complicaram a coisa toda. Certo. E, claro, mergulhar fundo nas decisões do STF, que é quem dita as regras do jogo. A ideia é sair daqui com tudo isso bem sólido, pronto para qualquer pegadinha. Perfeito. Então vamos começar pelo básico. Na maioria das questões, a banca facilita, né? Ela já diz, a polícia entrou às 10 da manhã ou às 23 horas. Sim, ela dá o cenário pronto. Mas e quando a questão é mais teórica? Ou descreve uma situação ambígua, tipo ao entardecer? Quais são as teorias que a gente precisa ter na ponta da língua? Bom, a primeira teoria é a mais intuitiva, a que qualquer pessoa usaria. É o critério que a gente chama de físico astronômico. Físico astronômico. Pelo nome, imagino que tem a ver com o Sol. Exatamente. A lógica é simples. Tem luz solar? É dia. Não tem. É noite. Do nascer ao pôr do sol. Parece fazer sentido. Por que isso seria um problema? Porque o que é simples na vida real é um pesadelo no direito. É desesperadamente subjetivo. Subjetivo como? Pensa na prática. Oficial de justiça chega na casa e fala que ainda vê claridade no céu. O morador diz que já está escuro, que ele já vê a lua. Quem tá certo? Pois é. Como você prova isso depois, num processo? Vira a palavra de um contra o outro. A segurança jurídica, que é a base de tudo, simplesmente desaparece. Entendi. Tentar basear uma regra processual em algo tão variável é... É como construir uma casa na areia. Não se sustenta. Certo. Então, para fugir dessa armadilha da subjetividade, surgiu uma alternativa mais, digamos, matemática. O famoso critério cronológico. Esse mesmo. Aquele que todo mundo já ouviu. Dia é das 6 da manhã às 6 da tarde. A minha dúvida é, de onde tiraram esse horário? E por que ele virou quase um padrão? A gente vê toda a operação policial na TV começando pontualmente às 6 da manhã. Olha, a adoção desse critério é um exemplo perfeito de como a prática jurídica se protege. Não existe uma lei federal que fale dia é das 6 às 18. Não tem na lei. Não. Esse horário foi adotado por pura conveniência e principalmente por uma estratégia de defesa dos próprios agentes públicos. Como assim, uma estratégia? Ao cumprirem o mandado às 6:01 da manhã, eles criam uma margem de segurança tão grande que fica impossível para qualquer defesa argumentar que ainda era noite. É uma medida para evitar a discussão, para fugir daquela subjetividade do critério do sol. Não é uma solução pragmática, então. Totalmente. Só que é um pragmatismo que ignora a realidade de um país continental como o Brasil, né? Com certeza. No inverno, em Porto Alegre, às 6 da manhã, tá um breu. Enquanto isso, em João Pessoa, às 5:15 da manhã, o sol já pode estar forte. Usar um relógio de Brasília para definir o que é dia no Oiapoque e no Chuí é uma simplificação enorme. Mas que, na prática, virou o porto seguro das polícias. Virou, por segurança. Certo. Então a gente tinha esse cenário. Uma regra subjetiva, a da luz solar, e uma regra prática, mas sem base legal, a do relógio. E a gente pensaria que uma lei nova viria para esclarecer tudo, né? É o que se espera. Mas aí, em 2019, veio a nova lei de abuso de autoridade. E, pelo visto, ela só jogou mais lenha na fogueira. E como jogou? A lei diz que é crime de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar entre as 9 da noite e às 5 da manhã. Ok. Agora, dia é das 5 às 21.
Parece lógico, mas é aí que mora a armadilha. Espera aí, agora me confundiu. Se a lei criminaliza a ação entre 21 e 5, ela não está, por exclusão, dizendo que o período entre 5 e 21 é o período permitido, ou seja, o dia. É aqui que está o pulo do gato, a diferença entre a leitura apressada e a análise a fundo. A lei de abuso de autoridade não veio para facilitar. Pelo contrário, ela não definiu o que é dia, ela criou um novo crime. Ela aumentou a responsabilidade do agente público, então. Exatamente. Pensa assim, a lei não disse o dia começa às 5. O que ela disse foi, entrar antes das 5 é tão grave, é um ato tão noturno que deixa de ser só uma nulidade e passa a ser crime. Certo. Imagina um policial que entra numa casa no Acre às 5:01 da manhã, onde ainda está tudo escuro. Ele não vai cometer o crime de abuso de autoridade porque entrou depois das 5. Ok, do crime ele se livrou. Mas a prova que ele coletar ali, muito provavelmente vai ser anulada pelo juiz. Por quê? Porque a entrada violou a Constituição ao ocorrer de noite. A lei não acendeu uma luz para o policial. Ela colocou mais em uma armadilha no escuro. Entendi. O risco agora é duplo. Anular a prova e ainda responder por um crime. Isso. Por isso a prática segura da polícia de esperar até às 6 continua mais forte do que nunca. Uau! Essa inversão de perspectiva é crucial. A lei não é um permissivo, é um novo risco. Ok, esse debate teórico é fascinante, mas vamos para a prática. Como os tribunais, principalmente o STF, lidam com isso em casos reais? Boa. Uma situação clássica, a polícia entra com mandado às 5 da tarde. Tudo legal, mas a busca é complexa, a casa é grande e eles terminam o trabalho à meia-noite. Essa prova é válida? Essa é uma dúvida muito comum. E a resposta do STF já está consolidada há tempos. Sim, a prova é totalmente válida. Totalmente. Sim, o Supremo já bateu o martelo nisso. A regra é clara. O que define a legalidade é o horário do ingresso no domicílio. A hora que eles entram, não a hora que saem. Exato. Se a polícia pôs o pé para dentro de dia, de forma lícita, a permanência é justificada para terminar o trabalho, mesmo que entre pela noite, não invalida o ato. A lógica é a da razoabilidade. Seria absurdo exigir que eles parassem tudo no meio só porque o sol se pôs. Certo, isso faz sentido. Agora, vamos virar o jogo. Falamos da regra de entrar com mandato de dia, mas a Constituição tem a exceção que todo mundo conhece, a tal carta branca, o flagrante delito. Ah, sim. E flagrante. Pode entrar a qualquer hora. A impressão que dá é que essa é a ferramenta que permite à polícia agir sem restrições. Mas não é bem assim que o STF vê, né? De forma alguma. Durante muito tempo, a interpretação foi essa, mais literal. Suspeitou de flagrante, pode entrar. Isso gerou inúmeros abusos. Imagino. Denúncia anônima? Exato. Uma denúncia anônima, sem fundamento, e a polícia já se sentia autorizada a arrombar uma porta no meio da noite. O STF percebeu o perigo e, numa decisão importantíssima, colocou um freio de arrumação. E que freio foi esse? Porque a Constituição é clara ao permitir a entrada. O STF não estaria limitando o trabalho da polícia? Essa é a crítica, mas o STF justificou dizendo que estava apenas protegendo o próprio direito fundamental. A Corte estabeleceu que entrada forçada só é lícita se amparada em fundadas razões. Fundadas razões e um mais importante, essas razões precisam ser justificáveis a posteriori. Ou seja, o policial tem que ser capaz de explicar depois para o juiz, com base em fatos concretos, por que ele tinha certeza que um crime estava acontecendo ali naquele exato momento. E o que seriam essas fundadas razões? Uma denúncia anônima de um vizinho não basta. Aquele tirocínio policial? Ótima pergunta. E a resposta é não. Mera intuição ou uma denúncia anônima isolada não são suficientes. Certo. Pensa numa analogia. A mera suspeita é o bombeiro sentir cheiro de fumaça na rua. As fundadas razões é ele ver a fumaça saindo por debaixo da porta e ouvir o alarme de incêndio. A segunda é uma evidência concreta. Exato. Na prática, o que os tribunais aceitam, ver alguém entregando drogas na janela, ouvir gritos de socorro, ver alguém correndo da polícia e entrando naquela casa. Fatos objetivos.
Hoje, com as câmeras corporais, isso ficou ainda mais crucial. Isso muda tudo. Transforma uma permissão aberta numa decisão que precisa ser muito bem fundamentada. Mas para complicar um pouquinho mais, tem uma decisão do STF que parece ir na contramão de tudo isso. Sei de qual você está falando. O caso da instalação de uma escuta ambiental durante a noite. Como isso se encaixa na regra de que ordem judicial só pode ser cumprida de dia? Esse caso é a exceção da exceção. É o tipo de tema que as bancas amam porque testa o conhecimento detalhado. A famosa pegadinha. Exatamente. A situação era muito específica. A ordem era para instalar equipamentos de escuta no escritório de advocacia, que, para fim de proteção, é como se fosse uma casa. A lógica do STF foi puramente pragmática. Qual foi? De que adiantaria tentar instalar uma escuta às 2 da tarde, com advogados, clientes e funcionários circulando por todo lado. A medida seria completamente ineficaz. A operação seria descoberta antes de começar. Isso. Então, de forma excepcionalíssima, o tribunal ponderou os valores e entendeu que, para garantir a eficácia daquela investigação específica, a entrada noturna era o único jeito. Entendi. Mas é fundamental frisar. Esse é uma exceção cirúrgica. O candidato só deve considerar essa possibilidade se a questão falar expressamente em instalação de escuta ambiental. Fora isso, a regra geral, mandado de dia, permanece intacta. Certo, então já cobrimos ordem judicial, flagrante e essa exceção da escuta. Fora disso, existem outras situações, talvez mais extremas, em que a inviolabilidade da casa é suspensa? Sim, existem pelo menos 2 outras hipóteses importantes. A primeira é durante a vigência do estado de sítio. Uma medida bem extrema. Extrema. Prevista na Constituição para momentos de grave comoção nacional, guerra. Nesse cenário, o Congresso pode autorizar a suspensão de várias garantias, incluindo a inviolabilidade de domicílio. Mas, claro, é uma situação raríssima. E a outra? Parece que tem uma mais recente e controversa. Sim, a chamada Lei do Mosquito. Uma legislação para combater epidemias como dengue, zika. Ah, sim. Ela permite que agentes de saúde entrem à força em imóveis, públicos ou privados, que estejam abandonados ou em que o morador se recuse a permitir o acesso. Mas isso não é um precedente perigoso? Hoje é pelo mosquito. Amanhã pode ser pelo quê? Onde fica a linha entre saúde pública e invasão de privacidade? Essa é exatamente a discussão que está no STF. A constitucionalidade dessa lei está sendo questionada. De um lado, o direito à saúde coletiva. Do outro, o receio desse efeito dominó. De abrir uma porta que depois não se consegue fechar. Exato. Por isso a lei tem vários requisitos. Tem que tentar notificar, provar o abandono. Não é um cheque em branco. Mas, para a prova, é importante saber que essa hipótese existe e que ela representa esse conflito direto entre princípios constitucionais. Impressionante. Recapitulando, então. A gente partiu de uma regra de 5 palavras na Constituição só durante o dia e descobrimos um universo. Um universo de critérios, leis, decisões. Exato. Uma lei que mais confundiu do que ajudou e uma série de decisões judiciais criando exceções e subexceções. Fica claro que não dá para ficar só na letra da lei. É a demonstração perfeita de que o direito não é estático. A proteção da casa é a regra de ouro, o ponto de partida. Cada exceção que a gente discutiu aqui é vista com desconfiança e precisa ser justificada de forma muito robusta. Certo. Para quem está estudando, entender a lógica por trás de cada exceção, o porquê de cada decisão, é o que diferencia o conhecimento superficial daquele que constrói o raciocínio jurídico que leva à aprovação. Perfeito. Nesta nossa análise, nós mergulhamos fundo na proteção do nosso espaço físico, a nossa casa. Mas hoje em dia, grande parte da nossa vida privada não está mais entre 4 paredes. Está nos nossos celulares, nos nossos e-mails. Exatamente. O que acontece quando o domicílio invadido não é um prédio, mas sim as nossas comunicações? Como a Constituição protege o sigilo das nossas cartas, dos nossos dados e das nossas conversas? Esse será o tema da nossa próxima discussão aprofundada. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos.
Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.